Boa noite, pessoal. Vamos começar a live então. E é claro, às 8 horas em ponto, tudo certinho. E é claro que primeiro de tudo vou aqui chamar a nossa convidada, que é a doutora Thalita Zanelli. Vamos aguardar o pessoal chegando. O pessoal já viu, já está começando a chegar aqui. Isso. Boa noite. E é um tema que já tinham pedido essa live, já tinha um tempinho, viu? Eu que não conseguia fazer antes. É muita mãe perguntando por que que estão tendo tanta infecção de repetição agora? Agora não, já tem mais de ano, né? Por que que está havendo cada vez mais casos? Por que está ficando mais difícil de tratar? Enfim, vamos lá. Deixa eu chamar aqui de novo a Thalita. Parece que ela está tendo um pouquinho de dificuldade, mas ela já vai entrando aqui. Ah, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo, que eu estou aceitando a justificativa dela, o pedido para participar e ela não conseguiu. Peraí, vamos lá. Agora Ai, sim. Tudo bem, demorou, Thalita? mas deu. Toda vez é engraçado, né? Toda vez no início da live dá isso. Uma chama, a outra não recebe, uma tenta entrar e o Instagram não É, deixa. Mas a gente já é, está acostumada, né? Normal. deu certo. Deu certo. E me fala, Thalita, já estavam te pedindo para falar sobre esse assunto também? Ou era só para mim? Boa noite, gente. Já estavam me pedindo muito, né? O pessoal sempre pede aqui, a gente vai fazendo um post ou outro, mas a gente sempre quer vir falar, trocar ideia, trocar experiência, né? Eu acho que é um momento válido, assim, pra gente fazer live, porque conecta as pessoas no horário que todo mundo pode estar juntinho, né? E a gente traz uma informação, assim, que é dúvida frequente, né? E eu acho que é de grande valia a gente se reunir agora para falar um pouquinho. E é bom que a gente pega um monte de gente ao mesmo tempo, né? Que a gente está Sim, acostumado a falar um por um ali no consultório. Quando chega uma live, a gente fala para um monte de gente ao mesmo tempo. exatamente. Bom, pessoal, eu vou apresentar a doutora Thalita, que eu já conheço já tem um tempo, desde a época que ela era estudante, né, Thalita? E É, eu era acadêmica, a gente se conheceu naquela época. Tanto que no meu celular está gravado seu contato como Thalita Acadêmica. Thalita Engraçado, né? acadêmica. Tá Olha, dessa faz tempo, época. hein? Faz tempo, pois é. E a Thalita, ela é médica, graduada aqui pela UFJF, e ela é pediatra, fez a residência médica no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, e, claro, tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrino. De otorrino é ótimo, de pediatria. De pediatria. E por isso que a gente se conhece, a gente troca paciente, a gente troca figurinha, porque eu, como otorrino, também trato essas infecções de via aérea superior, e por isso que a gente acaba tendo uma visão muito parecida nesse aspecto, né, Thalita? Sim, sim.
É, eu falo que além de trocar figurinha, né, eu conheço a Kênia, ela já me consultou desde que eu era lá acadêmica e ela continua sendo minha paciente, viu? Sendo minha médica, viu, gente? Eu continuo sendo paciente dela. O paciente está Então, difícil pela idade, mas se não fosse isso, podia ser. verdade, verdade. E aí, assim, foi uma honra, tá? Te agradeço já pelo convite, porque além de ser uma profissional que eu admiro, né? Quando eu postei, muita gente já deu aquele feedback assim, nossa, ela é ótima, eu já atendi com ela. Eu falei assim, eu também, pode deixar que eu também sou paciente. E aí foi muito legal ser convidada por você pra gente discutir isso aqui, tá? Que bom, e é sempre importante, né? Porque, por exemplo, eu faço o acompanhamento do paciente de algumas coisas, mas eu não faço o acompanhamento de peso, de altura, de outras doenças e tudo mais. Então, é sempre importante a gente ter uma pessoa de referência, uma pessoa que a gente confia para indicar nas outras áreas, principalmente essas que a gente tem mais contato com a pediatria, né? Claro. E vice-versa, né? Porque o pediatra, ele trata até certo ponto, né? Chegou um certo ponto ali, a gente fala, opa, agora a gente precisa de um especialista. E assim, é bom a gente ter para quem referenciar, para quem a gente tem. Hoje a gente sabe que existem inúmeros tratamentos, inúmeras controvérsias de tratamentos. Então, assim, a gente ter para quem a gente mandar com embasamento, ao invés de ali procurar no livrinho, né? Quem está disponível, isso faz toda a diferença, né? Uhum. É, já tendo uma relação de confiança faz muita diferença, Sim, né? com certeza. Uhum. Então, vamos começar, Thalita. Então, o que que são essas infecções de vias aéreas superiores? Bom, gente, vamos lá. As infecções das vias aéreas superiores são infecções que a gente vai ter, que vai começar ali desde o nariz e vai até aqui a região da garganta. Por isso que a gente fala regiões de vias aéreas superiores, né? Então, é acima aqui de corda vocal. Pegou garganta, pegou narizinho, né? Corda vocal, as faringites, amidalites. Isso tudo a gente vai incluir. As gripes, resfriados, isso tudo a gente chama de infecções de vias aéreas superiores, né? Isso. E até por isso a gente vê que é uma variedade grande, né? Sim. Pega de sinusite, adenoidite, mais raro, mas pega, né? Faringite, amidalite, laringite e até a traqueite, né? Pegando aqui o início da traqueia. Sim, sim. Só não é que a gente fala que a via aérea superior é tudo que passa na hora que a gente respira, tudo que a gente usa para respirar. A via aérea. A superior é aqui das cordas vocais, a garganta para cima. E a inferior é o pulmão. Só que essa parte do pulmão já é com pneumologista, né, Parte gente? Já é de uma outra bronco, coisa. né? Brônquio, pulmão, então Isso. a bronquite, asma, né? Aí a parte de brônquio para baixo vai ser aí o pneumo que vai ficar. Não, aí não é mais da parte de via aérea superior, né? A gente já considera inferior. É. Uhum. Quando o pediatra não dá conta, né? Porque Sim, a maioria das coisas ele já importante. vai dar conta, né? A maioria dá conta, né? Agora, né, quando já começa alguma coisa mais complicada, né? Agora tem algum falha na resposta até certo nível ali, é onde a gente referencia realmente, né? Uhum. Vamos lá. Aí, Kênia, vamos para aquela perguntinha, né? Qual que é a causa? Viral ou bacteriana? A grande maioria dos casos, a causa é viral. A gente tem vários vírus que são muito comuns em vias respiratórias, mas a grande maioria é viral. Eu acho que não adianta a gente ficar citando nome difícil aqui, que não vai fazer Não, diferença nenhuma na nossa vida, né? Mas a verdade. grande maioria é viral. E, inclusive, o quadro viral, ele tem aquela característica típica de resfriado. Hoje eu acordei meio mais ou menos, corpo meio ruim. No dia seguinte eu também tô começando a ver que tá piorando, mas depois, no terceiro dia, é que ele vai piorar de vez, assim. Ele não começa subitamente, ele vai começando aos pouquinhos, né? E ao mesmo tempo, ele também não melhora do dia para noite. Ele também vai melhorando aos pouquinhos. A maioria das vezes ele é um quadro mais leve também, tá? Mas algumas vezes ele chega a ser mais não é mais grave, mas com sintomas mais exuberantes, né? Sim. E a gente tem as causas bacterianas, claro, temos também, são menos comuns, mas a gente tem. E o quadro bacteriano, ele já tem essa característica de ser mais súbito. Eu dormi bem e acordei, né, dá pra
acordei completamente diferente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, comecei com antibiótico e rapidinho eu melhoro. Uhum. E aí vale lembrar também que geralmente o quadro bacteriano é aquele que já vem com uma febre súbita, uma febre mais alta, né? Aquele quadro que, igual você falou, do dia para a noite eu estava bem, o que aconteceu? Passou um caminhão em cima de mim ou da criança, né? Que aí aquela criança dormiu bem, acordou ali de madrugada com aquele 39. A gente sabe que na faixa etária pediátrica a gente tem assim, até quadros virais, sim, que geram febre alta, mas geralmente é uma febre mais espaçada, né? Não é aquela Uhum. febre que feito o horário do relógio, aquela febre que volta ali de 4 em 4 horas, febre de 6 em 6, febre acima de 38,5, 39. Isso aí a gente já acende aquela luzinha ali do alerta para uma infecção bacteriana, né? Muito bem lembrado. Realmente o bacteriano é até mais florido, é mais Sim, intenso o quadro, na maioria das vezes, né? sim. E Thalita, me fala uma coisa, em qual idade que essas infecções são mais comuns? Aí a gente vai pegar aquele amplo espectro da idade escolar, né? A gente fala hoje escolar e pré-escolar, né? Em geral, na literatura, a gente tem falado acima de 3 anos, porque a gente vê hoje cada vez mais o início precoce em creche, né? Até pelo nosso nível de vida das mães hoje também não poderem estar em casa mais tempo. Então, assim, a gente tem visto que esses quadros estão cada vez começando mais antes do tempo ali, né? Até Resposta? antes precocemente por conta dessa introdução precoce em creche, que são as crechites que a gente fala, né? Mas é um Uhum. quadro geralmente ali na idade pré-escolar, escolar ali, até faixa de 12 anos, mas pegando mais essa faixa de primeira parte escolar, né? Que é o grande problema ali dos 3 até os 6, 7 aninhos ali, é o grande boom, né? Uhum. Os primeiros anos na escola, né? Que são os primeiros anos que a criança passa a ter uma convivência com mais crianças, com mais gente mesmo, e por mais tempo, né? Sim, sim. É, uma parte também que é bom a gente comentar, porque a gente vai entrar na prevenção, que é o que todo mundo quer saber, né? Como Uhum. que é a transmissão, né? O que que é, como que a gente pega, como que as crianças pegam essas infecções. Isso tem muito a ver com o que você estava falando da creche, né? A maioria dessas infecções, a transmissão é por via respiratória. É o que a gente falava lá no Covid, que todo mundo ficou sabendo, que ninguém tinha parado para pensar nisso antes. É através da respiração que a gente libera vírus e bactérias. Quem está com aquele vírus e bactérias, inclusive pode ser assintomático, pode estar com sintoma nenhum, respira perto de uma outra pessoa e essa pessoa respira o ar e vai para o nariz, para a garganta e até mesmo para o pulmão. Essa é a principal via de transmissão. E a gente também tem aquelas gotículas de copo, de mão, né? Através das mãos, aquela transmissão de contato. Através tanto de saliva quanto de contato mesmo. Maçaneta, igualzinho Covid, gente, mesma coisa. Maçaneta, dividir de copo, que em casa é uma coisa comum, copo, talher, esse Sim, tipo de coisa, né? sim, sim. Então, essa é a principal via de transmissão. E Exato. lembra disso, porque daqui a pouco a gente vai voltar nisso, Daqui a na hora pouco de falar isso tudo vai fazer sentido, né? Na hora da é, prevenção, da do tratamento, prevenção. né? Exatamente. Uhum. E a gente falou logo no início da live que a gente notou que a gente tem notado, que eu tenho notado um aumento desses casos nos últimos tempos. Eu falo assim, principalmente nos últimos 2 anos, Thalita. Você também notou isso? Claro, né? A gente tem visto agora, assim, antes a gente tinha fase para esse boom de infecções respiratórias, que era ali no início do outono até começar o inverno, né? Aí eu que trabalhei um bom tempo em pronto atendimento, a gente começava ali em março e até ali maio, junho, pronto atendimento lotado, a criança tossindo, espirrando, infecção atrás de infecção. Então a gente tinha essa sazonalidade, né, de outono e inverno. Agora, nos últimos 2 anos, a gente tem visto esse aumento. A gente está vendo que não está dando trégua. Às vezes tem épocas que são mais propícias a algum tipo de infecção. O inverno ainda continua sendo mais favorável a infecções virais, como o vírus sincicial respiratório, né, que a gente até faz bronquiolite, mas que começa também com um quadro de resfriado. Agora, essa época de primavera, a gente teve esse boom
aí de Streptococcus, né? Que é o que faz muitas amidalites, mas a gente tem visto que não está dando trégua, está se estendendo nesses últimos 2 anos. E a gente associa isso à pandemia, né? A esse mundo pós-pandemia, na verdade, né? Porque o que isso tem a ver? A gente vê também, que a gente vai falar da prevenção, na pandemia a gente viveu numa bolha, né? E a gente ficou ali dentro de casa, excesso realmente de lavagem de mão, sem contato com a natureza, sem a vitamina S, de ir passear na grama, de ir na pracinha, brincar, de ter contato com outras pessoas. Então acaba que até aqueles vírus, aqueles germes que a gente tem, que faz parte para a gente criar a nossa imunidade, a gente não teve esse contato. Nós ficamos como se a gente não tivesse contato com nenhuma bactéria além da nossa, que a gente nasceu com ela ou adquiriu até chegar a pandemia, né? E aí a gente nota que depois disso, essas bactérias, esses vírus, é como se eles tivessem ficado por todo esse tempo adormecidos. Eu fiz plantão durante a pandemia e eu comento para vocês que eu tive plantão na pandemia, que eu atendi uma criança. Eu tive plantão que eu atendi 2 crianças. Por quê? Porque não estava na escola, não tinha contato, não tinha doença, né? Não ia E nem aí, brincar com o vizinho, nada disso, zero contato. tinha esse contato, né? E aí, o que acontece? Depois, é como se todos esses vírus também, eles ficaram ali adormecidos, ficaram ali quietinhos, e eles foram o quê? Se aprimorando também, e a gente também não teve contato. Então, eu vejo, né, essas duas causas, né? Eu vejo porque a gente não teve contato, então agora a criança passa a ter contato. É um vírus, é uma bactéria diferente que o corpo não conheceu de uma forma pouco exposta ali através do contato do dia a dia. E aí, quando entra em contato, o corpo estranha, fala, o que é isso, né? Então, já manifesta, assim, uma doença e aí a gente tem visto casos mais recorrentes. E também por conta desse aprimoramento que talvez esses vírus, essas bactérias também foram sofrendo, porque eles ficaram ali em stand-by, né? Então, a natureza, ela é perfeita, mas também as bactérias também são inteligentes, os vírus, né? Isso. E as crianças são os que mais sofreram com isso, porque nós adultos, a gente já tem aquele sistema imunológico formado, que a gente só vai ativar a memória que a gente já formou ali, né? Agora, as crianças não têm esse sistema imunológico formado. Então, na idade que ela iria formar, veio a pandemia, veio o isolamento, e ela não teve essa oportunidade. Então, aquilo de um dia ter contato com uma coleguinha com catapora, o outro dia com o vírus essencial respiratório, o outro dia com qualquer outro vírus aí. De repente, ela teve um contato com todas de uma vez. E aí, fica, né? É difícil para o sistema imunológico dar conta de tudo de uma vez. Ele não tem memória, ele vai reagir, né? E até assim, pegando gancho nisso, eu até queria falar um pouquinho, até por que hoje as crianças estão tendo tanta febre, né? Começou com febre, a gente toca muito nesse assunto em posts e tudo mais, mas por quê? A febre nada mais é do que o organismo tentando combater a esse agente agressor que entrou em contato. Antes da pandemia, às vezes nem fazendo o papel dele, né? Tá certo. Tá? Deixa ele reagir. Deixa ele reagir, é o que eu falo. Não precisa correr no primeiro dia de febre. Está uma febre baixa, sem aqueles sinais de alarme, que não cabe aqui agora, porque isso é outro assunto, né? Mas assim, é o corpinho combatendo. A criança tá ali com 37,5, que a gente nem considera febre, ou uma febrinha baixa de 38, mas tá ativa, tá brincando, deixa. Deixa porque a imunidade trabalhando, tentando reconhecer esse micro-organismo, tentando matar, para no dia seguinte a criança tá bem, né? Exatamente. É isso mesmo. E a gente já falou, né, por que a gente nota essa causa que aumentou. Acho que a gente acabou respondendo as nossas 2 perguntinhas que a gente, né, chegou a montar. Exatamente. E aí a gente queria falar um pouquinho também sobre tratamento, né, Kênia? Os cuidados que a gente tem aí com os famosos corticoides e antibióticos em excesso, né? Pois é. Toda vez que criança ou adulto está passando mal, a gente precisa de uma avaliação exatamente nesse sentido, de saber se é viral ou se é bacteriano, porque o tratamento muda bastante.
Então, assim, quando é viral, o tratamento a gente fala que é sintomático. Por quê? Do mesmo jeito que veio aquela infecção, ela vai embora. Então, ela vem devagarzinho, ela vai embora devagarzinho. E você pode tomar o remédio que você quiser, você pode fazer o chá que você quiser, você pode tomar o antibiótico que você quiser, você pode ir na benzedeira que vai melhorar tudo do mesmo jeito. Então, o tratamento é dos sintomas. Tá com dor de garganta? Vão dar um remédio para dor de garganta. Tá com febre muito alta? Vão dar um remédio para febre, tá? E assim, antibiótico, corticoide não vão fazer diferença nesses casos, tá? Sim. Agora, no caso da bactéria, o antibiótico quase sempre é indicado. Quase sempre porque tem particularidade, gente. E isso aí já é bem específico, é o médico que vai explicar, vai decidir de acordo com o paciente se ele vai precisar ou não. Mas nesse caso, a grande maioria das vezes vai precisar do antibiótico, tá certo em usar. Qual que é a controvérsia? A gente sabe que o filho passando mal dá trabalho, o coração da mãe enlouquece. A gente chama a avó, a gente chama a tia, a gente chama todo mundo para dar conta da criança, porque a criança fica, né, mais difícil de cuidar, ela não aceita comer, preocupa a família inteira. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer mais mal para a criança do que bem. Então, uma infecção viral que vai embora sozinho e você dá um antibiótico, ele começa com uma diarreia, por exemplo, por causa do antibiótico, vai dar mais trabalho, mais dificuldade ainda para a criança reagir, para a criança melhorar. Então, assim, antibiótico só com receita médica mesmo, gente. E quando tem receita, usar do jeitinho que foi prescrito. Quantos ml precisa, de quanto em quantas horas e por tantos dias. Nem de mais, nem de menos. Tem que ser na quantidade certa, tá? Exatamente. Só, né, fazendo um adendo, até porque a gente vê muita gente assim, melhorou, então vou parar, né? Pronto. E aí é a nossa grande pedra no sapato, porque bactéria tem um ciclo de vida. Então, eu comento com os meus pacientes que quando a criança melhora e você para, você tá só colocando a bactéria para dormir, você não matou ela, né? E aí, daqui a pouquinho, qualquer contato, qualquer coisinha, até uma infecção viral, aquela bactéria que estava ali adormecidinha, maltratada, ela vai criando uma resistência no organismo, que é uma complicação desse tratamento inadequado, e aí ela vem de novo, vem mais forte, a gente precisa usar antibiótico de maior espectro, isso vai virando um ciclo vicioso, né? Vai. Cada dia vai só trocando um antibiótico, e cada dia um antibiótico mais forte e às vezes até mais difícil de achar, né? Exatamente. E assim, nessa pauta de tratamento, assim, entra muita parte da questão dos corticoides, né? A gente sabe como isso é prescrito em pronto atendimento, né, Kênia? Prednisolona, né? Os nomes comerciais afins, esses que são casadinhos de antialérgico e tudo mais. Isso. Então, assim, a gente fala, mas eu dei da outra vez e melhorou, mas foi prescrito. Na verdade, será que melhorou? Porque o remédio foi bom ou porque ia melhorar? Como a Kênia falou, infecção viral ela é autolimitada, ela chega e vai embora. A gente tem que tratar os sintomas, a gente não precisa deixar ninguém com febre, ninguém com dor, com secreção, porque a gente vai entrar na parte da lavagem nasal. A gente pode aliviar os sintomas, principalmente quando é uma criança alérgica, às vezes tem rinite, tá com aquele narizinho entupido. Tem antialérgico que a gente pode usar para ajudar nessa parte? Tem. Mas não é, a gente tem que pensar que é uma infecção autolimitada. A gente está só cuidando dos sintomas e vai passar sozinho, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica medicando em excesso e esse tipo de remédio, como o corticoide, por exemplo, ele tem mais malefício do que benefício, né? Então, a longo prazo, a gente tem muitas complicações, muitos efeitos adversos aí que a gente às vezes não associa e é desse uso indiscriminado de corticoide que a gente vê, né? Tem a questão do uso indiscriminado, muito recorrente, que óbvio, né, gente, vai atrapalhar não, vai dar, aumentar a glicose da sua criança, vai dar uma criança com mais diabetes, vai aumentar a pressão da criança, pode dar taquicardia na criança, sem contar que a longo prazo também altera, inclusive, o crescimento da criança.
Tanto o crescimento para cima quanto para os lados, né? Tanto faz engordar quanto diminui a estatura, a altura da criança. E isso é uma coisa extremamente importante. E o corticoide, quando ele, na fase aguda, ele também tem a hora certa de ser usado. Porque o corticoide ele tem um efeito anti-inflamatório importante, mas E ele é tem um ótimo. efeito que é ótimo, excelente. É por isso que a gente usa, mas ele tem um efeito de diminuir a imunidade. Sim. Então, assim, normalmente no início das infecções, nos primeiros 3, 5 dias, é a fase que a gente chama de replicação viral. Ou seja, que o vírus está lá, está replicando, está reproduzindo, está indo à vontade. E depois de 5 dias é que o nosso corpo começa a reagir e às vezes reage até em excesso. E alguns dos nossos sintomas são por essa reação exagerada do nosso corpo, tá? Ou seja, se a gente entrar no corticoide nos primeiros dias, que é aquela fase que o vírus está crescendo mais ainda, que a gente está crescendo, está proliferando à vontade, se a gente entra com corticoide, aí é que ele vai passar o rodo mesmo, e aí é que ele não vai parar de crescer de jeito nenhum. Ou seja, mais uma vez, a gente consegue atrapalhar a história, atrapalhar a melhora do nosso paciente, né? Sim. Depois de 5 dias, em sintomas persistentes, dependendo da gravidade, pode ser que a gente use, em geral, na dose anti-inflamatória, que é um pouco diferente da dose imunodepressora que a gente fala, tá? Então também tem que ter cuidado com a hora que a gente vai entrar com o corticoide. Exatamente. E assim, e a gente tem em mente que não é um remedinho que usou da outra vez, vai usar dessa, né? Por isso que é tão necessária a avaliação médica, porque a gente vai usar em um determinado caso. Ah, sobrou, eu tenho aqui, da outra vez foi bom? Não, cada vez tem que ser avaliado para a gente também evitar essa recorrência, né? Porque de uma vez pode ter sido o último, mas pode ser que dessa vez eu não precise, né? Então, só é pegar o remédio do irmão também que está com o mesmo sintoma, né? É diferente. Exatamente. Eu acho que essa próxima que a gente comentou sobre complicação, acho que é mais para você, né? Essa parte de pode ter complicação, né? Porque vamos brincar que teve o problema, eu consigo resolver bastante. Agora, as complicações, algumas eu resolvo, outras não, né? Pode sim ter complicação, não são extremamente comuns, mas também não são raras desse jeito, não. As que a gente mais pega, a gente otorrino que eu falo, é abscesso periamidaliano. O que é isso, gente? Formação de um pus ali do lado da amígdala, que deixa doendo demais a garganta, febre muito persistente, tá? E a gente só consegue tratar drenando, tirando aquele pus ali de dentro, que ele tá literalmente preso ali dentro da amígdala. A gente só consegue melhorar tirando esse pus. A sinusite, de maneira geral, também tem algumas evoluções que podem ser graves, que precisam até de internação, que é quando a sinusite vai para dentro da cavidade ocular aqui, para dentro do olho, ou mesmo para dentro do cérebro. Esses são casos, assim, bem importantes, mas esses, graças a Deus, são bem raros. As otites, a gente tem um quadro também de complicação que é a mastoidite, que não é tão rara assim, essa é relativamente frequente, né? A gente pega bastante, né? Em pronto atendimento tem muito. Isso. Que é um inchaço dessa região aqui atrás da orelha, que também é uma formação de um pus dentro do osso do ouvido aqui, que normalmente não, né? Que quando o antibiótico não consegue melhorar, a gente tem que drenar também, tá? Sim. E claro que uma sinusite pode descer para o pulmão, dar uma pneumonia e precisar de uma internação também, né? São pouco menos comuns, mas elas existem e a gente não pode esquecer delas. Por isso que é importante tratar logo no início, tá? E a complicação muito mais comum na bacteriana, né? Bom lembrar disso, do que na viral. Viral é mais difícil. Exatamente. Agora sou eu que vou te perguntar, Thalita. Isso aí eu sei que você fala direto para suas mães, para suas crianças. Então conta aqui pra gente. E como que a gente consegue, então, prevenir essas infecções todas?
Eu acho que isso é o principal, né, gente? Na pediatria, a gente comenta muito que a gente quer prevenir. Eu acho que é uma das especialidades onde a gente mais usa ali antes, né? A gente quer a prevenção antes de chegar a doença, antes de chegar o problema, né? Por isso que é tão importante as consultas de rotina, de puericultura e tudo mais, né? Então, assim, eu falo que a prevenção, ela tá baseada em 3 pilares, né? Que é, lógico, higiene, que é lavagem das mãos, vai incluir a lavagem nasal, né? Que eu quero falar um pouquinho dessa, chegou da escola, lavar o nariz e tudo mais. Então, é higiene, etiqueta respiratória, né? E tudo mais. Alimentação saudável, né? Porque para a gente ter uma imunidade ali estabelecida, fortalecida, a gente precisa estar com a nossa alimentação balanceada, saudável, para a gente ter todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para poder desenvolver essa imunidade, né, master ali, o melhor que a gente possa ter da imunidade, né? E hábitos saudáveis, contato com a natureza, né? Que é o que a gente vai ter esse contato aos pouquinhos com micro-organismos, com pequenas quantidades. É a vitamina S que a gente brinca mesmo, né? Da criança brincar na terra, brincar na grama, ir na pracinha, brincar com o Calça. vizinho, né? E andar descalço. Isso é muito importante, né? Isso faz parte da criação ali também da nossa imunidade. Então, acho assim, são os pilares principais, né? E aí, assim, a gente fazendo isso, igual a questão da lavagem nasal, que ali, né, entra na parte da higiene, por quê? A mão, a gente não tem, né, é indiscutível como que a gente precisa, porque se a gente passa a mão em um local, alguém espirrou, tá aquela gotícula, você passou a mão ali, daqui a pouco você tá coçando seu nariz, tá coçando o olho, então é uma fonte de transmissão. E a questão da lavagem nasal, isso eu tive até numa aula recente que eu assisti, como que foi feito um estudo que se a criança chega da aula, chega da creche, e você, na hora do banho ali, faz a higiene nasal, como que isso reduz o número de infecções que aquela criança pode ter. Por quê? Porque teve contato com um amiguinho doente, com alguém na escola que estava portando, ou no caminho, fez esse contato da mão no nariz. Aquele vírus, aquela bactéria, ele tá ali na cavidade nasal, ele tá ali paradinho. E antes que ele comece a se replicar, antes que ele atravesse, né, as nossas barreiras ali, se você chega em casa e lava, você faz o efeito mecânico de tirar, né? Então, isso já ajuda muito. Isso reduz em até 3 vezes o número de resfriados que a gente pode ter, o número de infecções que a gente pode ter no ano, né? Então, é muito importante. E eu acho que deve ser a medida mais barata de todas que a gente Exatamente. tem e a mais eficaz. Então, Sim. é uma coisa que a gente sempre insiste no consultório, não é porque nós somos chatos, não. É porque realmente é barato, é eficaz, tem comprovação científica e é simples de fazer. São Exato. medidas, até durante a pandemia, teve estudo falando que prevenia Covid. Você vê o quanto que o negócio é importante mesmo, sabe? São Exatamente. medidas que a gente teve muito na pandemia, esse hábito de estar sempre passando gel, álcool gel na mão, né? De deixar aquele chaveirinho de álcool gel na nossa bolsa, né? E passar na mãozinha da criança sempre que tiver suja, né? Sempre que a gente precisar, antes de comer, depois do banho, depois de pegar em alguma coisa que, né, várias crianças pegaram ao mesmo tempo. São hábitos que valem a pena, hábitos simples e que ajudam demais, Sim. né? E aí, assim, é uma excelente oportunidade de eu estar aqui dividindo uma live com uma otorrino hoje, porque todo mundo pergunta, né? Mas pode fazer a lavagem nasal? Mas lavagem nasal não causa otite? Tem muita gente que não recomenda. Então, assim, eu sempre recomendo, eu falo que é muito da posição, da forma como é feita, mas eu queria que vocês ouvissem, né, a opinião de uma otorrino e uma otorrino que eu confio muito, né? Então, fala pra gente, Kênia, o que você acha da lavagem nasal aí? Gente, a lavagem nasal é a 10ª maravilha da face da Terra, tá? Ela é barata, ela é simples, ela é eficaz, então eu aconselho para todo mundo, sem exceção. Qual que é o problema da lavagem nasal? É quando a gente não usa a técnica correta. E o que eu vejo dos meus pacientes?
Sabe aqueles vídeos dos menininhos chinesinhos que ficavam lavando o nariz com bastante força para sair do outro lado do nariz, aquela melecona, aquela gosma mesmo? Aquilo ali colocou na cabeça das pessoas, não só dos pais, mas mesmo dos adultos também, que fazem neles mesmos, que tem que ser daquele jeito. De uma vez só, com pressão e até sair do outro lado. Não é assim, gente. O que a gente precisa na lavagem nasal é colocar o volume certo de soro no seu nariz e não precisa sair do outro lado. Você vai injetar no seu nariz, e hoje a gente tem várias maneiras de injetar. A gente tem a garrafinha, a gente tem a seringa, que é o mais velho de todos, a gente tem o spray de jato contínuo, que é um pouco mais leve, mas a gente tem, e a gente tem até aqueles, parece um bule, uma chaleirinha assim também. São várias técnicas, mas todas são eficazes e são boas, tá? Cuidados básicos. A maioria das vezes, gente, aquela garrafinha você vai fazer de cabeça reta, um pouquinho para baixo. Isso, um pouquinho para baixo, tá? E a seringa também. O que não é para fazer? Jogar o soro no nariz e respirar. Tá? Pelo amor de Deus, eu tenho até taquicardia na hora que fala uma coisa dessa. E criança, a gente tem que falar com ela. Para um pouquinho de respirar nesse momento, tá? Se você pegar ela no susto, ela pode fazer aquele de chorar e aí vai pro ouvido mesmo. Então, tomar bastante cuidado com isso, colaborar. E criança, gente, a partir assim de... Minha sobrinha, eu acho que a partir de 3 anos ela já fazia com a garrafinha própria de criança. Então, assim, ela mesma aperta, ela mesma sai. E outra coisa, apertar devagar, tá? Apertar devagar, sem pressão. Porque a pressão também, que às vezes a criança tá tão encatacada que a mãe quer tirar aquilo tanto de uma vez que acaba jogando uma pressão muito grande. Então, muito cuidado com a pressão. Pressão é um cuidado muito importante. Posição da cabeça, nunca para trás, gente. Nunca para trás. Nunca respirar. Parar de respirar na hora. Um pouquinho para frente, tá? Sim. Criança e mais volume, a gente tem que falar que tem que ser mais importante é o volume, não é pressão, é o que eu costumo falar, né? Por isso, por que criança, assim, bebezinho, eu falo, usa seringa ali de 1 ml, porque neném não sabe enfiar o dedinho, neném não sabe lavar, e vira e mexe, a gente tem aqueles bebês com ronqueirinha. Por quê? Porque é uma seringa fina, mas ela é compridinha. Então, você consegue gerar aquele fluxo de volume sem ser com pressão, né? E é isso que a gente precisa. Não precisa ser com força. E o quanto antes você começar, mais a criança já vai estar habituada e vai fazer essa transição para a garrafinha, onde elas mesmas conseguem fazer. Minha sobrinha também faz lindamente. Já postei vídeo dela fazendo, que ela vai, fica assim, abre a boquinha, fica ali. Então, já consegue fazer sem trauma, sem ter que travar, sem ter que fazer. A gente sabe que muitos precisam, né, no começo, mas assim, o quanto que você puder fazer para poder gerar isso, transformar a lavagem nasal em algo comum. Tem bebezinho que já para a boquinha, a mãe fala, ele já para, ele já sabe a hora que é para lavar. Então, tudo é o hábito, né? O hábito, a repetição vai gerar ali, vai fazer parte da vida e vai lá, mamãe, se lá vem você com a seringa de novo. Sim, lá vem eu com a seringa, né? E esse detalhe que você falou de pedir para abrir a boca é extremamente importante. Eu estava esquecendo, mas você me lembrou. Porque a criança começa a respirar pela boca e não pelo nariz, né? Exatamente. E aí já diminui esse risco de respirar na hora de puxar o ar na hora que está fazendo a lavagem. Mas realmente. E até é importante a gente lembrar dessa questão do volume, que adulto a gente usa de 20 ml para frente, para mais, de 20 a 120 ml de cada lado. De cada lado. Mas criança, a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado. É igual você falou, bebezinho, recém-nascido, então, 1 ml deu e sobra. Sim. E depois a gente vai aumentando aos pouquinhos. Não vejo uma fórmula mágica, Thalita, mas normalmente assim, até 1 ano, não faço mais de 3 ml. Uhum. Depois de 1 ano, de 1 a 3 anos, a gente vai aumentando de acordo com a necessidade da criança. E aí, depois de 3 anos, 20 ml já consegue fazer tranquilo, né? Aquela garrafinha são 60. E normalmente com 3 anos já consegue fazer a garrafinha, né? Uhum.
Com certeza. que é a própria de criança. Exato. E eu até recomendo mesmo a de criança mesmo, Sim, até pelo menos uns 5 anos. a Porque menor, né? é, porque aquela grande acaba que fica muito tempo até ir tudo Uhum. de um lado e a criança vai acabar respirando naquele Sim, meio tempo, né? sim, E aí dificulta mais. A de criança, que é de 60 ml, é bem melhor mesmo. Se a criança já tiver mais de 10 anos, aí tudo bem, já tá lá com seus 30, 40 quilos, ok, pode usar de adulto. Mas a criancinha ali de 15, 20, é melhor usar quilos, é melhor usar a menor mesmo. sim, sim. Então, gente, façam a lavagem nasal. A otorrino deixou, tá? Deixou, tá bom? É muito raro suspender a lavagem. É só Sim, quando eu já tentei tudo quanto é técnica, também tenho vídeo sim, mostrando técnica e oriento o paciente ali na hora, só quando ele realmente não se adaptou. Mas isso é muito difícil, sim. tá? São casos muito excepcionais mesmo. Então pode fazer, já deixei, a otorrino deixa, a pediatra deixa, então as duas estão mandando para É, fazer, né? pra fazer, isso aí. Sem medo, né? Com certeza. É a medida Com básica. Você pode técnica, mas estar sem medo. usando o melhor remédio, seja numa sinusite, né, que está muito secretiva, você pode estar usando o melhor combo aí. O que alguma coisa vai substituir a lavagem? Não, porque ela é que vai tirar a secreção, vai tirar aquela sensação de entupimento e que vai ajudar a desobstruir também, para poder eliminar, porque ali no catarro, na secreção, tá cheio de bactéria, tá cheio de vírus, né? Exatamente. E principalmente, a outra coisa também que costumam me perguntar é quantas vezes por dia, né? Que é para fazer a Importante. lavagem. Eu oriento quando é só preventivo, quando a pessoa não está sentindo nada, de 1 a 2 vezes por dia. Igual você falou, principalmente depois da escola, depois de trabalho, ou seja, depois do contato com mais gente, tá? Sim. E agora, quando já tiver resfriado, já tiver catarrento, já tiver com o nariz mais entupido, aí a gente aumenta. Sim. Quantas vezes? De 3 até quantas vezes a gente precisar. Tá com o nariz entupido? Pode lavar de novo, tá? Exatamente. Uhum. Dificilmente vai Começou a passar de mais de 10 sobrar. vezes por dia. Uhum. Mas pelo menos 3 vezes vai precisar, Sim. né? No mínimo, né? Quando tá com secreção, tem que ser no mínimo 3. De 3 para mais, né? É, com certeza. Uhum. E agora vamos começar uma parte que as mães também gostam muito de perguntar, Thalita. E tem algum remédio, alguma vitamina para a gente melhorar isso aí? Exatamente, né? Então, gente, o remédio, a gente já até comentou na prevenção. O remédio está na alimentação saudável, né? Que é o principal. O melhor remédio é o soro fisiológico, né? Não tem contraindicação nem efeito colateral. E assim, vitamina, eu falo muito assim, não existe a vitamina milagrosa que vai aumentar a imunidade igual Milagre todo a gente mundo não quer. faz até Não hoje, não, tem, né? não faz. Se a gente tivesse a solução, esse médico estava rico, entendeu? Então, assim, não existe milagre. O que existe é a gente fazer, às vezes, uma busca ali individualizada. Tá com os exames de rotina em dia? Vamos ver, vamos dosar hormônios, né? Vitaminas que fazem parte da nossa imunidade inata. A ferritina, vamos ver vitamina D, vamos ver cálcio. A gente vê tanta gente hoje com vitamina D baixa, né? Tá esse boom. Ferritina, muito. E aí a Ferritina tá gente impressionante, né? tá. E a gente vê assim muita gente seguindo valor de referência, não é para seguir valor de referência, né? Então a gente Uhum. quer, aí é o pediatra, né, o médico vai te orientar, olha, para essa faixa etária, a gente quer acima de tanto. Na pediatria, por exemplo, a gente não admite ferritina abaixo de 30, né? Então se tá abaixo, e tem muita criança com ferritina baixa. Então Uhum. às vezes, mas tá com anemia? Não, ainda não tá com anemia, mas tem que usar um ferro por um tempo para poder melhorar esse estoque, né? Eu falo que a escadinha da anemia começa com a ferritina baixa, que também está associada à nossa imunidade, né? A vitamina D. Então, assim, tem vitaminas que vão ajudar? Tem, se elas estiverem baixas no nosso organismo. Então, eu não posso passar um Uhum. suplemento vitamínico aí de A a Z, que vai ter um pouquinho de cada uma, e se eu tiver uma Uhum. deficiência, eu não vou estar tratando nada, né? Para a mãe gastar dinheiro e não vai ter o efeito que a gente quer. Então, posso passar uma vitamina? Posso, se tiver necessidade, né? Vitamina Uhum. C,
é outra que eu brinco, né? Aquelas vitaminas C de efervescente. A gente brinca aquilo ali para fazer xixi vitaminado. O nosso corpo, ele não consegue absorver aquele 1 grama que tem ali, nem adulto consegue, né? Então, assim, onde a gente recebe a vitamina C, que ajuda sim nos primeiros dias aí de resfriado a reduzir o sintoma? É na fruta, é na alimentação, né? Começou o sintoma de resfriado, começa a dar mais chupa uma laranja, vai, né, vai comer uma mexerica, vai fazer um suquinho de acerola, maracujá, abacaxi, coisas ricas em vitamina C, ajuda muito a diminuir os sintomas de resfriado. Então, é remédio, mas é um remédio natural, né? Então, assim, a gente vai usar vitamina se tiver deficiência. Se não tiver, a gente não vai usar e não vai existir esse remédio milagroso, né? Para os quadros virais, né? Então, para prevenção, não. Para tratamento de infecções de repetição bacterianas, a Kênia, né, sabe até mais do que eu, a gente usa tem alguns tratamentos que são feitos para infecções de otite de repetição, amidalite de repetição, se tá ali a mais, né? E aí que vão ser prescritos ali por tempos determinados, mas também que não é para todo mundo, né? Vão ser para casos específicos, que eu acho que você vai saber, né, falar melhor aí também, né? Primeiro a gente tem que pensar no que é infecção de repetição, porque dependendo da faixa etária da criança, até 10 infecções por ano está dentro do normal, gente. Então, nesse momento, a gente tem que segurar o coração da mãe e falar: a sua criança é saudável. E isso faz parte do desenvolvimento do sistema imunológico dela. Mas considerando que ela realmente esteja com infecção de repetição, a gente começa as medidas preventivas. Que, igual a Thalita falou, a primeira coisa é uma alimentação muito boa. Tanto variada em frutas, em vegetais, mas também em carne, em proteína, tá? Que isso tudo vai evitar que a gente precise suplementar, que a gente precise passar uma vitamina ou uma proteína extra para a criança, tá? Primeiro de tudo, então, alimentação balanceada. Aquelas crianças que vivem com biscoito, chips o dia inteiro, vai tirar nutriente da onde, gente? Nem se eu quiser estimular a imunidade dela no tapa, ela não tem para onde ela reagir. Aí não tem jeito, a gente tem que começar da base. E essa é a base, que é a alimentação e os hábitos saudáveis, né? Essa é a primeira coisa. Mas uma criança que vem com infecção de repetição, a gente vai fazer alguns exames e a gente vai saber, e a gente vai procurar saber se tem alguma deficiência de vitamina ou de mineral. Como a Thalita falou, a ferritina baixa é extremamente comum, está sendo extremamente comum. E não é só, gente, quem come mal que tem a ferritina baixa. Porque criança está sempre consumindo, está usando muito ferro para crescer, para desenvolver, para todas as funções que ele tem ali no nosso organismo. Então a criança vai ter a ferritina um pouquinho, vai ter não. É comum que ela tenha a ferritina mais baixa e atualmente eu estou vendo demais. Acredito que tem a ver com a alimentação, né? Que a gente vê por aí. E suplementação também, que o certo é se fazer até 2 anos e depois parar se tiver de acordo com a necessidade. Mas tem que fazer exame também. E muita gente para sem fazer exame e muita gente para antes dos 2 anos, né? E é comum, e é o que eu falei, os meus sobrinhos mesmo, são 3, tá, gente? São 3 de uma vez. E a gente fez os exames porque eles comem, eu brinco até o reboco da parede, eles comem tudo mesmo. Vegetal, legume, fruta, não é aquelas crianças que ficam comendo coisa industrializada o tempo inteiro, não. Sim. E todos estavam com a ferritina um pouquinho baixa. Nesse quesito, por causa disso. Tá em fase de crescimento, então a necessidade dele é muito maior do que a de um adulto, por peso, vamos falar assim. A chance dele ter uma anemia é muito maior, tá? E as outras, como você falou, vitamina D também, cada dia é mais comum ter deficiência. Mas também zinco, magnésio, vitamina E. Vitamina C é difícil, né? Assim, de ser realmente uma falta. De ser realmente uma falta. Mas pode acontecer dela estar baixa. Mas eu queria falar com você também que a gente tem algumas medicações no mercado aí, e até muito tempo, e que tem algumas mães que usam, algumas mães, alguns médicos que usam, que são lisados bacterianos, que são estimulantes, estimulantes. E eu queria saber se você usa, você gosta, se você tem resultados, se você não tem, para a gente trocar uma figurinha aí.
Sim, sim. Olha, esses estimulantes eu uso algumas vezes para infecções de garganta, de repetição, sabe? Amidalite de Uhum, repetição. Quando às vezes eu já tive boas respostas. Não uso sempre, mas assim, em alguns casos, né, a timomodulina, que é a que eu mais assim tenho prática, eu disponibilidade. sim, sim. Eu vejo que ela responde, assim, eu tenho boas respostas com crianças mais com infecções bacterianas, é o que eu faço. Não adianta falar que é para resfriado e etc, assim, porque a gente já não vê tanto resultado. E é o que você falou, também são infecções de repetição ali, né, que não tá fugindo daquele, porque tem gente que acha muito, mas é normal a gente ter de 6 a 11, 12, ou seja, é um por Uhum. mês, né? Tem mês que pode ter 2, tem mês que não tem nenhum. E assim, mas são infecções que estão gerando uma infecçãozinha de garganta que veio, daí 30 dias veio de novo, daí 20 dias veio de novo, com muita placa na garganta, com febre alta, com queda de estado geral, né? Criança que às vezes está tendo até dificuldade para falar e tudo mais. Nesses casos, eu tenho costume. Mas assim, não é uma prática que eu te falo assim, que eu faço toda semana no consultório. Não é, sabe? Uhum. Eu falo que eu começo do básico, que é a Sim. alimentação, que são os hábitos. Não melhorou? Existe essa possibilidade das timomodulinas que você falou. Eu, sinceramente, não vejo muita melhora. Às Uhum. vezes que eu vi melhora foi em criancinha pequena. Entendi. Então, talvez, por isso que eu acho que você veja Sim. melhora comigo. Mais do que eu. E lisados bacterianos em amidalite, aí muito específico, em Sim. amidalite de Sim. repetição. Tem até consenso para ser usado em sinusite crônica, eu uso, mas Uhum. assim, já é difícil de avaliar o que melhorou, o que Sim. tanto melhorou, né? É. E, e hoje eu uso a suplementação individualizada, gente, é extremamente importante, Sim. que aí é de acordo com a necessidade. É, e hoje tem a beta-glucana, que eu tenho desses todos aí, é o que eu mais tenho gostado. Que Sim. ele estimula o sistema imunológico de uma maneira geral, gente. Sim. E a gente tem hoje a beta-glucana em xarope, que tem uma. Que disso tudo aí, tudo que tem Uhum. disponível, eu acho que é o que mais melhora, tá? Sim. E Uhum. agora, há pouco tempo, não é novidade no mundo, mas há pouco tempo eu uso, que é a imunoterapia ativada, que é, no caso, é injeção que vai estimular o nosso sistema imunológico e ele tem beta-glucana junto. Então, ele ajuda mais ainda, Sim. tá? É uma coisa que eu tenho usado há pouco tempo, mas a melhora que eu tenho visto é, assim, muito superior a qualquer remédio que a gente tem aí. Só Sim. não é superior a melhorar a alimentação, né, É, Tabita? Mas, assim, isso aí não existe nada, só né? não é Melhor. superior ao básico. Sim. Mas de tudo que eu vejo aí, ele é o melhor de longe, assim, muito, muito gritante. É uma Sim. injeção a cada 2 meses, pode ser usado por até 2 anos, mas assim, o que eu vejo, em geral, deu 3 doses, 6 meses, o paciente já fica bem. A dificuldade dela é só a partir de 2 anos Uhum. e é um pouco mais caro, de fato, Sim. tá? Aham. Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena demais. Sim. Super vale a Sim. pena. Cá entre nós, eu uso Legal. porque eu tenho contato demais com o Sim. paciente gripado, resfriado o tempo inteiro. Eu acho que vale super a pena. Comecei há menos tempo. Minha mãe é tabagista, então eu deixo para prevenir a parte de pneumonia mesmo. Meus sobrinhos também usam. E Sim. meus pacientes, grande parte usa também. E assim, não vejo uma pessoa falando que não melhorou. Muito pelo Ótimo. contrário, às vezes gente querendo Uhum. abandonar antes que já tá bom, tá? Mas Já gente que não melhorei, melhorou, né? eu não vejo. E é Uhum. importante a gente saber e ir estudando coisas novas para ver realmente que tem novidade, que tem mais coisa para ser feita aí, né? Sim, com certeza. É. Acho que agora é hora de Acho que responder as perguntas, né? sim, sim, sim. A gente, a Kênia chegou a abrir uma caixinha, né, gente? E aí chegaram algumas perguntinhas, acho que nessa fase final, para a gente responder aqui para Né? vocês, né? Para encerrar com a participação dos seguidores, né? Sim, com Bom, certeza. o que eu recebi foi assim, foi Fernanda que perguntou: por aqui todos têm rinite e fica por muito tempo um muco. Como eliminar e evitar? Primeiro de tudo, gente, eu já vou responder, eu nem te dei chance. A Não, pode responder. rinite, em geral, ela é alérgica. Ela não é uma infecção. Então, ela é um pouco diferente.
Então, a rinite, ela não tem a ver com vírus, bactéria, nada disso. Ela tem a ver com ácaro, ela tem a ver com pelo, ela tem a ver com pólen, tá? Ela tem a ver com a reação do nosso organismo a essas substâncias do dia a dia, tá? Por isso mesmo, os sintomas dela, como muco, são mais persistentes. Então, insistir na lavagem nasal, insistir no controle do ambiente, que é tirar esses estímulos de perto de você, tá? E, claro, existe medicação? Existe vacina? Existe. Mas isso aí, no caso, só com indicação médica mesmo, Sim. né? Uhum. Eu vi aqui uma pergunta aqui durante a live também, acho que é importante a gente responder, né? A Fernanda Anália perguntou como é essa garrafinha. Essa garrafinha, Fernanda, a gente compra na farmácia, tá? Eu não esqueci de trazer para a live, mas a gente tem duas marcas aí mais famosas, que é o Nasoar e o Rinossoro Alto Fluxo. A Nasoar até que tem essa menorzinha, né? A Rinossoro Alto Fluxo é só de 240 ml. Que essa garrafinha, ela vem já com uns sachêzinhos ali pra gente colocar água filtrada e adicionar o sachê, e aí virou o soro. Mas você pode também encher ela com soro fisiológico de garrafinha, tudo soro, tá? Para poder fazer essa lavagem que a gente usa do jeitinho que a Kênia explicou, né? Você acha em qualquer farmácia, grandes redes aí, elas surgiram, né? Assim, já existia fora aqui no Brasil, agora acho que isso é coisa dos últimos 2 anos também, que tomou mais né, reconhecimento. Antes era mais a seringa, né? Então é facinho de achar, tá? E outra pergunta que eu recebo todo dia também, que eu acho que você deve receber. Água gelada, tomar friagem, isso aí faz gripar, Thalita? Não, gente, isso não faz gripar. Né? O que faz gripar são vírus, né? O que causa doença são vírus, são bactérias, né? A gente às vezes tem reações alérgicas a frio. Quando tá muito frio, a gente fica ali com o nariz escorrendo. Isso é reação do corpo, reação vasomotora, até que a gente fala, né? De fazer vasoconstrição para esquentar o corpo. Então a gente pode ter essas corizes quando a gente está num ar-condicionado muito gelado, quando, né, a gente é exposto a essas coisas de frio. Agora, o que causa doença realmente é vírus e é bactéria. Só interrompendo rapidinho aí, Fernanda, minha mãe tá assistindo a live e veio aqui trazer a garrafinha para mim. Que bom! Aí, ó. Então, esse aqui, tá vendo? Ó, é o Nasoar. Esse é o pequeno, tá vendo? Que, na verdade, não é 60, tá, Ken? Ele é 120 ml, ó. É 60 ml para cada lado, né? É para cada lado. Exatamente. Então, a gente usa metade para um lado, metade para o outro, né? Inclinando a cabecinha e fazendo essa posição de lateralizar um pouquinho para o outro lado, né? Aí essa é a pequenininha, a gente tem a grandona que a gente recomenda para adulto e para as crianças maiores, como a Kênia falou, que é a de 240 ml. Aí você pode usar, né, 120 para um lado, 120 para o outro, tá? É essa garrafinha. E sempre apertando devagar, igual a gente fala, não né? é? Vão fazer de uma vez só. Vai apertando e aí aquilo vai subindo, e aí pode ir saindo do outro lado. Ou também não tem essa necessidade. Se engolir, eu brinco com as mães. Mas pode engolir? Pode, vai pro cocô. Vai sair cocôzinho com catarro, né? Chegou no intestino, no estômago, o ácido vai inativar qualquer coisa que for por ali. Tem problema nenhum, tá? Problema nenhum. E a última pergunta para encerrar, também me perguntam bastante, é se tem uma idade certa para cirurgia de retirada de amígdala e adenoide, tá? Gente, a cirurgia de retirar amígdala e adenoide, ela pode ser feita sempre que a gente tem infecção de repetição, mas, por exemplo, para amidalite de repetição, a gente considera que são 7 por ano em um ano seguido, todas com febre, com alteração de exame, com uso de antibiótico e tendo sido visto por médico, tá? Então, não é assim, teve uma dorzinha de garganta, conta como amidalite. Não é assim, tá? São 7 com esses critérios por ano em um ano, ou 5 por ano em 2 anos seguidos, ou 3 por ano em 3 anos seguidos. Ou seja, não é assim, esse ano eu tive muita infecção, eu já vou operar. Não é assim, né, gente? Vamos aguardar um pouco
que pode ter sido só um azar de ter pegado 3 infecções no mesmo ano. Sim. Não significa que vai continuar, porque tá dentro, pode estar dentro do desenvolvimento ali da criança normal, tá? Principalmente primeiro ano de escola, né? Então, ter paciência aí Principalmente. nesse primeiro ano que é desafiador mesmo, né? E muita gente, e assim, não adianta eu ir lá e tirar a amígdala do paciente. Eu tiro, ele nunca mais vai ter amidalite. Mas sinusite, faringite, laringite, pneumonia, ele pode ter do mesmo jeito. E se for para escolher uma Exatamente. delas, é melhor ter amidalite do que ter uma pneumonia ou ter uma É otite que fácil de complica tratar, muito né? mais. É. Uhum. Mas quanto à idade, não tem uma idade certa. É de quando bater esses critérios. Eu acho que o menor que eu já operei tinha 2 anos. Mas pode acontecer antes. Em geral, esses pequenininhos que a gente opera adenoide para melhorar o ouvido, tá? A amidalite, muito difícil você precisar tirar tão novinho assim, tá? E hoje, é uma preocupação, o pessoal que fazia adenoide, de voltar. Hoje é muito difícil voltar pelas técnicas novas que a gente tem, de vídeo, de equipamento, de microdebridador. Hoje é muito difícil. Então, assim, não considero. Antigamente, eu aprendi isso na residência, que antes de 3 anos não faz cirurgia de adenoide nem de amígdala, pode voltar. Hoje a gente vê que não volta mais não, tá? Então, assim, o principal, o ideal é que não precise. Sim. Mas se precisar, pode operar com a técnica certa, que não tem risco de voltar não, tá? Legal, isso é até uma coisa nova, até para mim, viu? Porque muito se falou, né? Assim, até 5 anos vai crescer de novo e tudo mais. Isso é importante a gente saber as atualizações, né, da área específica, até para a gente saber mesmo a hora certa ali de encaminhar, né? Não deixar a criança ficar sofrendo. Não é tão comum, mas igual você falou, pode acontecer, né? Otite, a gente tem aquela de criança menorzinha, né, de 6 meses, 1 ano e meio, que às vezes pode acontecer de começar a ter complicação e precisar operar mesmo. E a gente opera, quando tem essas complicações, a gente tem que operar, e é muito raro ter recidiva, tá, Thalita? Sim. Hoje, antigamente a gente fazia sem vídeo, só com base no tato. Hoje, com o vídeo, estando tudo certinho, a gente não deixa resto. Então, a chance de voltar é muito pequena. É muito seguro fazer quando for necessário. Ótimo. Muito bom. Thalita, então agora eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela ótima explicação e por estar aqui e deixar nós duas à disposição para os pacientes. Nos nossos 2 perfis tem lá os links de WhatsApp de consultório, tem todos os links para entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui no direct também. E se precisar, estou aqui. A gente continua aí trocando nossos pacientes, continuamos trocando nossas figurinhas. Claro, eu que te agradeço, tá? Pelo convite. Eu acho que era uma live que a gente precisava fazer mesmo. Acho que esclareceu muito aí para muita gente, né? E eu agradeço o convite, né? Que você sabe que você é a minha número 1 para indicação de pacientes. Então, gente, precisando, né? Tá aí a Kênia, que é a minha primeira e quase que única indicação, assim, direta que eu faço aqui em Juiz de Fora. E precisando de mim também, estamos à disposição, tá? Tem os nossos endereços aí, vai ser um prazer atender vocês, tá? Obrigadão, Kênia. Por nada. E o contrário, e vice-versa. Você também é a minha principal indicação para pediatra. Então, Obrigada. gente, a gente trabalha em conjunto, fácil da gente ir conversando uma com a outra. Isso é importante entre 2 profissionais do mesmo paciente, né? Mesma língua, né? Principalmente. Exatamente. Então tá jóia, pessoal. Vou encerrar a live. Fica aí salvo para quem tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, quiser enviar para outro colega, para outro amigo, vai ficar aí salvo para o pessoal ir assistindo. Tá bem, gente. Tchauzinho, gente. Tchau.